sempre uma alegria voltar nessa casa. A gente entra ali naquela porta e já começa a ver. Ela disse que os palestrantes não recebem, né? Vocês não sabem o quanto a gente recebe. Recebe muito. Porque a paciência que esses amigos espirituais têm com a gente é muito grande. E é hoje eu vou falar, nos relembrar, né? Vou falar sobre os transtornos emocionais, mentais, né? Que estamos passando, a humanidade está passando, na realidade. Né? Quem de nós aqui não está inseguro, quem não está melancólico, alguns estão deprimidos, quem não se ouve falar tanto da síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, agora virou moda, praticamente 30% da humanidade está com transtorno de ansiedade. O Brasil, de forma negativa, é campeão de transtorno, está em primeiro lugar na América Latina, para variar, né? Quarto, quinto lugar. Mas por que tudo isso? O que está acontecendo conosco? Por quê? Todos nós sabemos, porém, no fundo, nós esquecemos, e eu vou tentar hoje nos lembrar, a mim também, nós somos espíritos milenares e imortais. A gente ouve falar muito sobre isso, e até acreditamos, né? Porém, muito mais do que acreditar, nós temos que saber. O que é saber? Saber é algo que está concretizado em nós. Nós sabemos que aqui tem oxigênio, não perguntamos antes de vir para cá, será que tem oxigênio aí? Posso ir? Né? A gente sabe que hoje já estamos à noite, temos certeza que amanhã o dia vai nascer, pode não estar ensolarado, se estiver chuvoso, mas temos certeza e sabemos que o sol vai estar lá. E o que nós precisamos é saber incorporar, aderir, nos converter a essa realidade de que somos espíritos imortais e saudáveis. Nós somos saudáveis. Podemos não estar, porque quando nós reencarnamos, o que acontece conosco? Nós fazemos um projeto imenso na espiritualidade, nos preparamos para reencarnar, e nesse preparo nós sabemos tudo aquilo que vai nos incomodar nesta reencarnação. Tudo que nos acontece não é por acaso e não nos pega de surpresa. Mas como nós não lembramos, porque como nós estamos num planeta escola para provas e expiações, como toda prova, quando a gente vai fazer, não pode ter nenhuma informação, não é assim? Então, quando a gente retorna ao planeta, existe um esquecimento para que a gente entre em prova. Porém, o nosso inconsciente, que é o registro espiritual, está presente dentro de nós. E tem um detalhe muito importante: toda noite, sem exceção, ao dormirmos, os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, nossos guardiões e até os nossos familiares amados, sejam familiares desta encarnação que partiram, ou familiares de outras encarnações que se propuseram a nos ajudar, nos orientar nas quedas, nos momentos difíceis. Eles estão nos aguardando de braços abertos. Só que muitas vezes eles estão de braços abertos e a gente está com uma ansiedade, uma preocupação, uma ênfase, e ele abre o braço e a gente passa por baixo do braço para correr e continuar fazendo aquilo que eles estavam fazendo aqui. Porque o que acontece conosco? A gente vive às vezes numa afã de resolver problemas ou até de viver os prazeres da vida. É o que está acontecendo com muitas pessoas. Estão buscando preenchimentos emocionais dos vazios, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, são vazios provocados por nós mesmos, por nos desviarmos do nosso projeto reencarnatório. Porque a felicidade está nas conquistas, não financeiras, que a gente tanto busca, não do poder,
na sociedade ou até na família. Muitas vezes brigamos com o poder dentro da família. Eu quero ser reconhecido na família, eu quero que me respeitem, eu quero que aquilo que eu diga não haja de nenhuma maneira uma contradita. Não pode. Eu sou o pai, eu sou o patriarca, ou sou a mãe, ou sou aquele que mantém os familiares financeiramente. Como assim não sou respeitado? Exigimos das pessoas. Isso é também uma forma ditatorial, só que emocional. E nós, no mundo espiritual, nós preparamos o nosso projeto reencarnatório com ansiedade, com alegria, com felicidade, porque já foi aprovada a nossa reencarnação. Papai e mamãe já houve a concepção espiritual, porque antes da concepção física, que é o esperma, o óvulo e o zigoto, ali estamos cansados, os espíritas reconhecem, sabem que a vida inicia quando existe a concepção. No zigoto, a célula ovo já está conectado o espírito àquela célula ovo. Ali já tem vida do espírito. Mas a concepção maior está no mundo espiritual, aonde eu, querendo reencarnar, começo a buscar aqueles que vão me dar possibilidade da vida. Papai, mamãe. Muitas vezes eu passo décadas e décadas em busca daqueles que querem me aprovar como filho. Muitas vezes aqueles familiares que vivenciaram no passado, na outra encarnação, a minha vida familiar não me quer mais como filho, como irmão, como pai, porque os atritos foram muitos. Não resolvemos os problemas naquela reencarnação. O que está acontecendo hoje? Nós viemos dentro da própria família, como diz Emmanuel, família não é a que queremos, mas sim a que necessitamos. E nós pedimos na espiritualidade a oportunidade de reencarnar nesta família, para que eu possa aparar as arestas, que eu possa minimizar os conflitos, e muitas vezes um sentimento de raiva, o remorso em mim, porque ao estar no mundo espiritual eu percebo quanto erro eu cometi. Só que aqui, se eu errei, eu posso te pedir perdão. Assim, eu posso pedir perdão àquele que está do lado. Se ele não vai me perdoar, aí já não é um problema meu. Eu reconhecer o meu erro e buscar a pessoa ou o familiar para pedir o perdão, eu estou me curando emocionalmente. Se ele não me perdoa, já é um problema dele, não meu mais. Então, nesse momento que eu tenho essa oportunidade, mas nós estamos à mercê do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa prepotência, perdoar de jeito nenhum. Mas não perdoo mesmo. O que ele me fez é imperdoável. Só que, como espíritas, fomos alertados pela lei da ação e reação. Se hoje estamos passando um momento de conflito, de confronto, de até intolerância daquela pessoa que está na minha família, é porque de alguma forma, no passado não muito distante, se não nesta vida e vidas passadas, de alguma forma eu criei esse ranço. E quando eu estive na espiritualidade, percebi que não havia necessidade de eu criar essa situação, mesmo que até que não tinha tanto, eu não estava tão errado assim, mas para que tudo isso? Para que eu criei uma situação que eu podia ter recuado? Não, eu confrontei, e com isso eu criei uma situação insuportável, intolerável. E no mundo espiritual, quando o véu do esquecimento, onde a razão, a consciência se faz presente, é como se um punhal penetra no meu coração
coração, não pelaquele na qual eu me confrontei, mas por mim, chamado remorso. Remorso. O remorso é um dos maiores algoz que nós temos. E a nossa consciência, ele está cansado de ouvir isso, é o nosso grande juiz. Não tem como fugir. Para nós não existe injustiça, porque minha consciência que está dizendo. Então não tem injustiça. Não é Deus, como nós religiosos ainda trazemos conosco, essas crenças limitantes, onde de uma forma de amenizar as nossas dores, as nossas responsabilidades, dizem que é Deus que está nos culpando, é que é Deus que está nos castigando. Então, se Deus quer assim, pronto, eu posso sentar no meu sofá de plumas, na minha zona de conforto, porque Deus quer. Deus é todo poderoso. Quem pode enfrentar Deus? Ninguém. Só que Deus não quer isso. Ao contrário, Deus, quando nos criou lá atrás, do átomo ao arcanjo, esse é o trajeto que Deus destinou para nós. Só existe uma fatalidade para toda a criação divina, uma única, imutável. Todos seremos felizes, todos habitaremos a angelitude. Não tem como mudar isso. Isso é um decreto universal divino, só que cada um no seu tempo. Às vezes me perguntam, mas espera aí, os criminosos hediondos, e aqueles pedófilos, eles também? Eles também. Um dia estaremos juntos, mas como eu disse, cada um no seu tempo. É assim que funciona. Nós estamos todos hoje reunidos nesta casa abençoada, repleto de amigos espirituais, repleto de familiares, mas nós já estivemos sentados nas arenas, torcendo para os leões, pedindo que os gladiadores continuassem lutando até o último homem, e vibrávamos, torcíamos, como hoje torcemos para os nossos times, né? Naquela época torcíamos para o gladiador. Mas nós éramos maus? Não. Era a nossa consciência da época, era a nossa memória coletiva da época, era o nosso crescimento da época. Porque mesmo vivenciando nesse momento de barbárie, antes deles nós já fomos bárbaros. E antes de bárbaros, fomos os primatas, os cromagnos, os neandertais, que se matavam mutuamente só porque não conheciam, eram diferentes, invadiam, destruíam, só porque eram diferentes. E assim nós estamos navegando, estamos crescendo. E hoje, em 2024, onde nós estamos, hoje nós estamos vivendo o melhor momento da humanidade, por incrível que pareça. Até alguns se assustam, mas como assim? É guerra para tudo quanto é lado, família se destroçando, barbaridade, pai do filho, filho do pai. Recentemente o filho, né, saiu nas redes sociais, matou os pais, o pai matou o pai, matou a mãe, filmaram, né, apareceu o rapaz agredindo, atacando o pai, que a casa tinha. Hoje em dia nós vemos tudo isso. Nós nunca estivemos tão integrados com uma palavra de Jesus, uma mensagem que Jesus nos deu. É assim: orai e vigiai. Foi o que ele falou? Nós nunca vigiamos tanto, né? Nós estamos sabendo de tudo o tempo todo e na hora do tempo todo. Orar, nunca oramos tanto. Mas na realidade, a oração, como a própria Madre Teresa de Calcutá nos ensinou, muito mais valorosa
são as mãos que agem, do que as bocas que falam, que oram. E o próprio Emmanuel já nos fala também, vale muito mais uma gotinha de ação do que um oceano de palavras. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento crucial da humanidade. A humanidade, a gente vem nos integrando, ou se desassociando das provas e expiações, integrando a regeneração desde a Segunda Guerra Mundial. Ali a regeneração começou a integrar a partir daquele momento, quando esses espíritos, através do desencarne em massa, foram ao mundo espiritual. Começou a dissolver essa carga energética negativa de ódio, de vingança. Começou a diluir devagarinho. E esse processo foi diluindo, e hoje nós estamos com a regeneração completamente embutida, presa ao processo de provas e expiações. Por isso que nós estamos vivenciando tudo isso que está acontecendo. Isso chama-se depuração. Aquele que usa a homeopatia sabe que a gente piora para melhorar. Já ouviu falar isso? Você toma um remédio, parece que você vai morrer, né? Você toma um remédio e fala, não, esse remédio está me fazendo mal. Aí você volta no homeopata e fica contínuo, não para. Ele realmente, por quê? Porque a homeopatia, como o que está acontecendo hoje, ele revoluciona todos os nossos conceitos, todos os nossos valores, todos os nossos hábitos. Eu tenho certeza que aqui, muitos de nós estão indignados com o que está acontecendo, né? Aí fora. Mas o que está acontecendo aí fora é justamente para revolucionar o que eu tenho aqui dentro. Será que eu realmente não concordo com o que está acontecendo? Vou dar um pequenino exemplo que serve para mim e vou passar para vocês. A gente fala uma coisa mais leve, né? Não vou falar de guerra, não vou falar uma coisa mais leve. A gente fica revoltado com a imoralidade dos governantes, fazendo com que o povo sofra e muitas vezes havendo desvio de verbas e assim por diante. A gente fica indignadíssimo. Porém, a pergunta é, quem de nós aqui não passou no supermercado e experimentou uma uva deliciosa verde? Né? Dá uma volta e pega outra uva. Dá mais uma volta e pega outra uva. Dá mais uma volta. Quando você vai ver aquele caixa comercial, não tem mais um. Mas espera aí. Aí vem a nossa justificativa. Do igualmente, diferentemente. Que não é uma justificativa, é uma explicação. Que não é justificada. A justificativa, mas espera aí. O supermercado, ele ganha muito, né? Ele já deve ter previsão dessa uva que eu comi, então ele não está tendo prejuízo. Ele está realmente, com certeza eles devem fazer isso, um prolabore, uma previsão para isso. Mas quem vai pagar essa previsão? Só eu? Ou todos aqueles que forem comprar uva? Será que eu estou, não é um ato de imoralidade? Ou então, de repente, tem uma fila imensa, né? Tem um processo, que o cara tinha dado no processo, e eu peguei o número 223, mas eu olho, mas espera aí, quem trabalha? Sabe, conhece alguém que trabalha naquela instituição? Conheço fulano. Pô, sabe que não dá para todo mundo. Aí ele liga, não dá sim. Aí ele pega o processo e bota em cima. Será que isso também não é uma certa ato de imoralidade?
Certa vez, Chico Xavier foi no supermercado, ele ia na quitandinha lá, na cidade dele, e ele chegava na quitanda, abria o saquinho, começava a pegar os tomates, sem olhar. Aí ele ia embora, pagava e ia embora. O dono só olhando, né? E aí ele voltou lá, toda vez que ele ia comprar, ele fazia isso. Aí o dono, apesar de gostar, né, porque levava os estragados, ficou curioso, né? Seu Chico, toda vez que eu vim aqui, o senhor nem escolhe os tomates, o senhor pega a gente, tomate estragado. Não, meu filho. Acontece que as pessoas também têm direito de levar os tomates bons. Se eu levar todos os tomates bons, vai sobrar para as pessoas que precisam os tomates estragados. Então, o que eu faço? Eu reparto com essas pessoas. Eu divido com essas pessoas e ajudo você no seu prejuízo. Olha a mentalidade desse homem. Olha a mentalidade. Ah, mas ele é o Chico e eu sou eu. Ele é o Chico, eu sou Júnior. Eu estou Júnior. Não há diferença nenhuma entre o Newton Júnior e o Chico. Não tem. Sabe por que eu digo que não tem? Porque Jesus, ele falou assim: vós sois Deus. Não falou? Podes fazer o que eu faço e muito mais. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que eu sou igual a ele. A única diferença minha para Jesus, vou fazer uma exemplificação para te entender, que ele era aquele aluno que estava na primeira carteira, a professora não tinha nem chegado e já estava sentado esperando. E só ia embora, ainda ajudava a professora a pagar a louça. Né? E eu não, eu sentava lá no fundo, na bagunça, e dessa moleza, eu saía, ia lá para a farra meio embaixo. Então, enquanto ele estava estudando, metaforicamente falando, eu estava vivendo a vida doidada. E é isso que nós temos que fazer hoje. Viver bem, nos tornarmos pessoas melhores, não melhor que os outros, mas melhor para os outros. Primeiro para mim. Como eu disse, nós passamos um bom período na espiritualidade, décadas, 2, 3, 4, 5, um século, planejando nosso projeto reencarnatório, incansável, feliz, porque encontrei o papai e a mamãe que vai me dar a oportunidade de reencarnar. Eu estou feliz, mas eu sei que a minha reencarnação não vai ser fácil, não importa. Eu vou ter a oportunidade de arrancar essa adaga a cada ato meu de compreensão, de tolerância, de respeito. Eu consigo arrancar cada vez mais essa adaga do remorso. E eu peço, né, para que me dê essa oportunidade. Eu imploro o meu irmão, o meu cunhado, o meu pai, eu implorei para ele aceitar, para minha mãe, que me aceite, que eu prometo para você que eu vou mudar. Eu não vou ser aquela pessoa. Eu te prometo, mamãe. Eu te prometo, papai, vovó, vovô. Eu prometo. Ah, não sei não, hein? Eu te conheço. Não vai, tu vai pisar na bola. Não vou. Eu não vou. E aí, me dá uma oportunidade. Eu reencarno. E aí, o primeiro problema que um irmão meu cria comigo, me dá uma revolta, cria um fuzuê, que eu já escutei outro dia uma pessoa falar assim: não, mas para mim, eu tinha um problema sério para mim, mais de 30 anos. Hoje eu já perdoei ele. É mesmo, que bacana, você já perdoou já. Só que assim, ele lá, eu aqui. Se me ligar, eu não atendo. Né? Para mim não dá. Para ele que perdoou, não dá. Ou seja, aquele propósito que era a minha reencarnação, que era o meu irmão. Vocês já ouviram falar na parábola do talento? Já ouviram falar? Que Jesus é perfeito, né? Deu 1 para um, deu 3 para outro, 5 para outro. Simbolicamente,
talentos são as nossas responsabilidades perante Deus, perante nós mesmos. Deus não nos cobra, Deus jamais nos perdoa. Vocês sabiam que Deus nunca nos perdoa? Sabe por quê? Ninguém de Jesus tem os amigos da espiritualidade. Sabe por que Deus nos perdoa? Porque eles não se magoam com a gente, eles não se magoam, eles nos compreendem, sabe que nós somos crianças, é que nem uma criancinha minha. O que ela faz muitas vezes é compreendido pela idade que ela tem. Então Ele nos compreende e nos ama. Então quem ama jamais perdoa, simplesmente ama. Então Deus não nos perdoa. Nesse processo, que eu falei do talento, às vezes eu reencarno pedindo 5, 10, 15 talentos para tomar conta. Deixa comigo, meu mestre. Pode me dar 100 talentos que eu seguro, né? Mas é aquele que depois tartaruga não foge, né? Completamente desorientado. Então, ele fala assim, não, peraí, eu já te conheço. Olha, tu já vem, ó, várias encarnações. Tu está pisando na bola demais. Vamos fazer o seguinte, eu vou quebrar sua galho. Vou fazer essa encarnação sua. Tu quer 10 talentos? Quero, tá bom. Eu vou fazer essa sua encarnação, a melhor encarnação para você. Encarnação para você ficar de boa. Vou te dar um talento só para você tomar conta. Só. Se você conseguir fazer esse seu talento se multiplicar, ou seja, fazer com que ele não multiplicar as desavenças, mas fazer ele valorizar alguma coisa, ter valor, foi isso que eles disseram. A multiplicação dos talentos faz com que aquela simples moeda se multiplicasse no sentido de valoração, ter valor. Eu vou te dar esse único talento para você tomar conta, para você fazer com que ele tenha valor. Esse talento, o nome dele é Antônio, Pedro, Paulo e João, que é seu irmão, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua irmã, ou seu marido, né? Aquelas malas sem alça, sem rodinha, né? Ele fica empurrando. Mas só esse talento. O resto vai ser tranquilo. Se for o seu irmão, nossa, a tua mulher vai te amar, você vai ter um bom emprego, vai ter dinheiro, vai ter tudo, tudo que você quiser você vai ter. Olha, eu vou te facilitar a tua vida. E a gente, mesmo assim, arruma confusão. Enterra aquele talento, como aquele enterrou. Ou seja, eu aturar essa peste, vou nada, vou enterrar o cara. Para mim, ele morreu. Ele lá, eu aqui. Já perdoei, mas ele lá, eu aqui. Eu estou falando, irmãos, mas há casos de pais, né? De mães, de filhos. Então, nesse processo, nesse momento que nós estamos vivenciando hoje, é isso que está acontecendo conosco. Por isso que nós estamos cheios de transtornos emocionais. Sabe por quê? Existe uma coisa dentro de nós, muito tóxica, mas são válvulas de segurança para nos alertar que nós estamos fora do nosso caminho, chamados sentimentos contrapostos. É o que está acontecendo com a humanidade. Sentimento contrapostos. Porque uma verdade, uma realidade, é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos amorosos, fraternos, solidários, justos e bons. Nós somos, mas não estamos. Nós somos. Então esse sentimento de sermos, que está fazendo com que a gente fique, os sentimentos de queremos ter, para sobrepor o que nós somos,
faz com que escombros emocionais nos envolvam e faça com que esta luz não consiga se transpor à tolerância, à compreensão, à responsabilidade e acima disso tudo, o respeito, porque eu não sou obrigado a concordar com você, nem devo, porque diz que toda unanimidade é burra, nós realmente temos que divergir de opiniões, são seres diferentes, mas uma coisa que nós temos que ter é respeito. Não concordo nada com o que você disse, nem o que você disse, nem o que você disse, mas respeito, senhor. Vou analisar o que você está falando comigo. Essa energia, essa apêndice de Deus que nós somos, um apêndice de Deus, os nossos sentimentos espirituais, a nossa consciência espiritual, o nosso DNA espiritual, sabe que nós somos assim, mas não estamos. Então existe o que? Os sentimentos contrapostos. No fundo, tem uma tese, né? Tese não, estudo, que depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente, e o transtorno de ansiedade é o excesso de futuro. Por que excesso de passado? Porque na realidade eu sei que eu poderia ter mudado o meu estado que eu estou hoje, se eu tivesse de alguma maneira feito o que tinha que ser feito no meu passado, ressignificado no meu passado. E só que além de eu não ter ressignificado, o cérebro, como ele é burro, né? Porque quando você lembra de alguma coisa agora, ele não entende que era passado. Para o cérebro não existe passado e não existe futuro, só existe presente. Então quando você pensa no passado, o que ele faz? Ele traz todas aquelas emoções, as glândulas suprarrenais, injeta cortisol, né? Sobe a adrenalina e assim por cima, endorfina. Você traz tudo aquilo para agora do que ele acha que está acontecendo. Só que você não entende, mas não tem isso que está acontecendo comigo, eu estou assim, mas me explica. Ninguém consegue explicar o que é depressivo. E o estresse, a gente sabe, a gente está com o pensamento acelerado, quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue. É excesso de presente. E o transtorno de ansiedade é tudo aquilo que eu não consegui fazer agora, porque eu não estou satisfeito, não estou gostando, eu não estou bem com a vida que eu tenho hoje, eu vou fazer o seguinte, vou esperar amanhã. Porque amanhã vai ser melhor do que hoje, graças a Deus. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé nos anjos de guarda, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé no grupo, né, de oração lá da casa, que é poderoso, eu tenho fé. Então vamos deixar as coisas como estão hoje, não vou resolver nada não, eu resolvo amanhã. Só que amanhã eu tenho os problemas de ontem e os problemas do amanhã. Então não resolvi o de ontem, aí eu carrego um verdadeiro vagão de compromissos para aquele dia, e eu não consigo resolver, aí vou levando, e aí você está sempre ansioso, arrastando o vagão emocional. Tá bom, João. Você falou que está aí meia hora falando, encerrar. Você está falando tudo isso aí, tá bom, e como é que eu resolvo isso? De que forma eu resolvo isso? Simples, como disse Emmanuel, mas é trabalhoso. Simples, mas é muito trabalhoso. É parar. Para tudo. Para tudo. E começa a agrupar, a ordenar e priorizar situações. Isso que a gente faz na nossa terapia, constelação, né, geracional,
Começa a priorizar. Por quê? E lhe digo mais uma coisa para vocês: não existe terapeuta, psicólogo, psiquiatra que vá resolver o seu problema. Não tem. Ele vai se medicar, né? Aí você parece que vai ficar de boa, né? Toma um remédio, você harmoniza os neurotransmissores, né? Coloca tudo na sua, faz com que a ocitocina suba, e assim por diante, agora adrenalina baixa, ou seja, você deixa tudo ali, né? Mas seu problema continua. Você está mascarando. Não estou, veja bem, não estou dizendo aqui que não tem que se medicar. Ao contrário, quando você está em surto, você tem que se medicar para poder, como eu falei, para tudo, você tem que parar. Você tem que respirar e coordenar as suas ideias. Tem que parar. E buscar o que nós estamos buscando aqui. Os maiores, o maior médico da humanidade, que é Jesus. Ele é o nosso maior médico. Quando o problema estiver muito assim, fora do nosso controle, senta, respira e pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Nós vamos ter resposta? Vamos, não temos. O que Jesus faria no meu lugar, gente? E teremos a resposta. Por mais difícil que possa ser, tentar amenizar os conflitos, porque nós não somos criados para ter conflito um com o outro. Ah, mas o meu pai foi um canalha, batia na minha mãe, era alcoólatra, me abandonou, que nem eu conheci meu pai, me abandonou. Isso me cria um trauma de infância, gente. Transferir a responsabilidade dos nossos traumas para os nossos pais é transferir a responsabilidade. Como espírito, nós sabíamos que ia passar por isso, já começa por aí, né? Não foi de graça. E 2, que eu pedi para reencarnar com ele. Mas eu vou te pegar no seu pé, hein? Eu vou te judiar, eu vou acabar com a tua vida. Não, mas, meu irmão, né? Nós somos assim, né? Não, meu irmão, eu vou compreender tudo isso. A gente vai ver a casa espírita, né? Acorda de manhã cedo, pisa no rabo do gato, chuta o cachorro, briga com a mulher, reclama do feijão queimado, né? Aí vem para a casa espírita atrasado, leva uma fechada, xinga o cara, anda, só não vai a casa do cara porque está agorado. Aí o cara vem pilhado, aí quando ele bota a palavra, é um milagre, isso é um milagre, existe um sol e tal, né? É um milagre. O cara vem que vem, aí quando ele põe a pé, parece assim: meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com você. Aí tudo bem, né? Tolera tudo. Então é isso que a gente tem que dizer. Gente, eu estou falando, a conversa aqui não é para vocês, é para todos nós, né? Que a gente costuma. Não, o cara está falando, né? Porque tem conhecimento. Não é conhecimento, pode ser conhecimento de causa, né? Mas não é isso, não. Nós estamos nos alertando. Né? Como um dia a gente falou para a Divaldo, ó, tua boca está mais perto dos teus ouvidos que do pessoal, né, cara? Então escuta o que você está falando. Né? Então que nós possamos aproveitar essa reencarnação o máximo possível, aparando as arestas, os conflitos. Porque se tem um abraço amigo, né, um ombro amigo, já está resolvido. Quando Pedro, só para encerrar, quando Pedro pegou Jesus, um prostituto, né, um bandido, criminoso, e um cobrador de impostos, que representava os políticos da época, Pedro ficou indignado, porque ele foi mostrar para os fariseus o mestre dele. Chegar lá, quando vai vir, tinha convidado para ele, né, a seara, quando abre a porta lá, estava Jesus rindo, brincando com esse pessoal. Ele ficou indignado, fechou a cara, né, não falou nada. Aí o pessoal foi embora, com a cara fechada. Pedro, Jesus já sabia, né? O que foi, Pedro? O que está acontecendo contigo? Mestre, eu passei a maior vergonha, né? Convidei para passear os doutores da lei, chega aqui, o senhor está com essa corja, né? Aí ele bateu no ombro e falou: Pedro,
Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. E a palavra final é: nós não viemos para os sãos, nós viemos para os enfermos que estão em nossa vida. Aqueles que me contaminam, e eu os contamino, revidando, por não fazer o que Jesus nos pediu. Quando bater na tua face esquerda, dê à direita. Não é para apanhar, era para mostrar para ele qual é a forma de ressignificação. Que Deus nos abençoe, que esta luz chamada Jesus que está conosco, que esses amigos espirituais que estão presentes, que enquanto a gente conversava aqui, eles foram, uma grande equipe, foram aos nossos lares, fizeram uma asepsia nas paredes, removeram miasmas, energias deletérias, formas, pensamentos desarmônicos e negativos. Alguns irmãozinhos desorientados foram removidos das colunas de auxílio e recuperação, deixando a nossa casa muito harmônica, preparada para nos receber. Até mesmo os nossos queridos que lá estão, receberam sem que percebessem. Eles receberam essa luz chamada Jesus. Nossos animaizinhos, nossos pets, nossas plantinhas, ou seja, os nossos companheiros de jornada. Com certeza, o nosso lar está nos aguardando. Que a gente possa levar essa luz até ele. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado para vocês. Tchau. Tchau.